Gente, estou assim, sem palavras para o que a gente está vivendo. Parece um filme de terror, essa realidade dura que a gente está vivendo. Hoje a gente bateu o marco de 300 mil mortos. Hoje, esse mês está fazendo um ano que a gente está nessa situação de isolamento. Semana passada eu estava bem baqueada, assim, porque em 5 dias, 16 pessoas que eu conheço estavam contaminadas, né? Então foi assim, essa variante, essa cepa, sei lá como é que chama esse negócio aí, tá muito pior do que o que a gente viveu no ano passado, mais de 3 mil mortos em 24 horas. Então, assim, a minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, a minha solidariedade às pessoas que desenvolveram depressão, que desenvolveram ansiedade, desenvolveram toque, né? Síndrome do pânico. Então, é uma situação muito, muito difícil essa que a gente está vivendo no mundo inteiro e graças a Deus temos a perspectiva de vacina, né? Agora esse ano a gente pelo menos tem um pouco de alento em relação a isso, apesar dela estar vindo em conta-gotas, mas ela está vindo e isso já é uma grande coisa. Mas eu não tive nem ânimo para fazer live semana passada, porque eu falei assim, gente, como é que anima as pessoas assim, né? Eu não tava bem triste com essa situação. Mas é isso que a gente tem que procurar. Não tá dando para assistir jornal, não vamos negar a realidade. A realidade está aí, hospitais cheios. Não tem vaga em hospitais, pessoas morrendo, às vezes nem por causa do vírus, mas por causa da realidade mesmo, da falta de vagas, né? E de atendimento, falta de atendimento, que a gente está vivenciando isso no Brasil inteiro. E não é negar a realidade, é porque está muito difícil de assistir jornal, está muito difícil de ver aquilo. Inclusive ontem eu vi vai ter um documentário, seus cliques da pandemia, alguma coisa assim, tudo que os jornalistas pegaram. Eu falei, gente, depressão absoluta, eu não quero ver isso, Deus me livre, não quero ver desse documentário. E aí, o meu papel hoje é trazer uma live linda para vocês, uma live que é muito a minha cara. Então, quem me conhece assim vai saber o tanto que ela é a minha cara, porque são trechos de músicas, de poesias, de sei lá o que, frases que trazem autoconhecimento. Eu recebi algumas pelo Stories, né? Que eu abri uma caixinha lá, consegui trazer uma que assim, que me chamou a atenção. Quer dizer, eu trouxe todas que todo mundo mandou, mas eu consegui encaixar umazinha ali que contribui para o meu autoconhecimento. Eu pedi que as pessoas colocassem lá, né, essa é uma frase que contribuiu para o seu autoconhecimento, para o seu amadurecimento emocional, para a sua autoanálise. E a gente está lidando com isso direto. Às vezes a gente abre o Instagram e está lá pulando alguma coisa na nossa frente, alguma coisa que toca, que faz a gente pensar, que traz essa reflexão, né? E é a mensagem que o poder da autoanálise vem trazer para vocês. É justamente isso, que a reflexão está em tudo. Tá? Inclusive, quando a gente abre um Instagram e encontra uma frase lá que toca no peito, né? Que faz a gente refletir. E aí eu trouxe assim, se eu pudesse trazer todas as músicas do Legião Urbana, se eu pudesse trazer todas as músicas do Caetano Veloso, todas as poesias do Vinícius de Moraes, não posso. Tem uma do Oswaldo Montenegro maravilhosa que chama Metade. Aliás, tudo do Oswaldo também eu acho maravilhoso. Assim, quem não é de Brasília tem pouco contato. Mas busquem essa que chama Metade, que é perfeita. Não dá para falar toda porque ela é perfeita em tudo, né? Em todos os trechos, né? Então, inclusive, a semana que vem nós vamos ter uma live muito bacana com a Rossana do Vida Sem Vergonha.
É muito legal o canal dela, ela lida com a questão da dificuldade que as pessoas têm de se expor, de se colocar, de fazer de fazer vídeo, então ela trabalha com essa questão profissional, e outros nas suas questões pessoais mesmo, a timidez, né, o bloqueio que se tem de se colocar, de falar em público, e às vezes nem tanto em público, mas de se colocar socialmente mesmo, né? Tem um vídeo no nosso canal da semana passada, acho que sim, que fala sobre os mascarados, né? Quem se sente muito confortável com essa questão das máscaras, né? Por causa do ato de se esconder mesmo. Então, semana que vem a gente vai estar conversando com a Rossana aqui do Vida Sem Vergonha. Vão lá no canal dela, vale muito a pena, é muito legal. Os stories, geralmente acompanho mais os stories dela, são muito legais. E na outra semana vamos ter um amigo maravilhoso que eu tenho que chama Astor Cirne. E ele vai ter a gente vai fazer uma live parecida com essa que eu estou fazendo hoje, só que essa foi um apanhado de vários autores. E a primeira quarta de abril, vai ser as frases da página dele, né? Então é @Astor com 2T, se eu não me engano, _Cirne, não sei, mas eu vou botar nos comentários depois. Eu quero que vocês visitem, que vocês tragam as frases que mais chamam a atenção. O feed dele faz parte do meu café da manhã, porque eu sempre dou uma olhadinha de manhã cedo. O que a Astor colocou hoje? Muito legal. As frases dele são inteligentes e fazem a gente refletir bastante. Então, na quarta, 1ª de abril, vamos ter uma live com ele, com essas frases escolhidas da página dele por vocês e que me chamaram a atenção também, escolhidas por mim. E na de hoje, uma pessoa me mandou, porque eu abri uma caixinha no Stories e perguntei sobre trechos de músicas, frases, qualquer coisa, trechos de livros, qualquer coisa que contribuiu para a sua autoanálise, que contribuiu para o seu autoconhecimento. Eu não interagi com as pessoas que mandaram para saber em que momento foi aquilo, porque às vezes é uma frase da vida, é uma frase que você que te acompanha, né? Às vezes é uma frase que naquela semana te chamou a atenção. Né? A primeira coisa que eu recebi foi um vídeo e acho que foi uma coisa que chamou a atenção da pessoa que me mandou naquela semana, me pareceu, né? Era um vídeo de uma pessoa, ai gente, desculpa, eu não anotei o nome do canal da pessoa do vídeo, né? Mas enfim, foi um gafe isso. Mas ela conta a história de um docinho que ela gosta de padaria. E como essas coisas na internet viralizam muito, né? Então de repente vocês viram esse vídeo. É um docinho de padaria que é tipo um sequilho com um pinguinho uma pitadinha de goiaba, de doce de goiaba no meio. E aí ela falava que ela chegava em casa e comia aquilo com tanto sabor, né? E ela falava assim: "Nossa, mas essa goiabada aqui é tão pouca, eu queria tanto mais, porque assim é o melhor do docinho, né?" E aí ela sempre ia na padaria, eu acho que todo dia, não sei. E aí uma vez ela conversou com alguém da padaria, um funcionário, esse doce ia ser perfeito, perfeito, se houvesse mais goiabada, assim, se fosse assim tipo assim, mais goiabada do que o próprio biscoitinho, né, que era o sequilho. E aí o padeiro fez para ela. Sempre que ela ia na padaria, ela tinha o docinho ali separado para ela. Ele fazia especialmente para ela. Todos os doces eram iguais, mas esse com muita goiabada era para ela. E aí ela percebeu que era enjoativo, que era ruim, assim, que não dava nem para comer mais de um, que aquilo que ela comia um e enjoava. E aí
E aí ela voltou à padaria e ficou meio com vergonha de falar que não queria mais aquele, que ela queria o outro, que era só um pinguinho de goiabada e tal. E aí um belo dia ela falou, olha, volta a fazer, porque aquele era muito melhor, o seu doce, a sua receita era muito melhor do que essa que eu sugeri. E aí ela fala sobre isso, que às vezes a gente quer mexer, né, na receita, na felicidade que vem pra gente. E que quando ela chega não é bem como a gente gostaria, não é aquilo, é meio enjoativo, né? E que pra gente não ficar mexendo na receitinha que tá chegando pra gente, né? Que a gente tá lá se lambuzando. Porque é esse pouquinho que faz a diferença, que se fosse mais do que esse pouquinho, se torna, não é legal assim, né? E aí eu trouxe para vocês uma reflexão sobre a felicidade. A felicidade, elas são momentos, né? Não é uma coisa assim, eu sou eternamente feliz. Se você pensa assim, um balanço da sua vida, né? E aí você olha assim, poxa, eu tenho saúde, eu tenho uma família legal, eu tenho amigos, então, no geral, eu sou feliz. Mas aquela felicidade eterna, ela não existe, a felicidade são momentos. Então tem essa coisa do altos e baixos que a gente passa, assim como a autoestima, não é todo dia que a gente olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô brilhando. Não é todo dia que a gente tem essa sensação de brilho, né? Assim a felicidade são momentos. E aí me lembrou, eu quero até fazer um post sobre isso, eu vi esse vídeo e escutei uma música do Lulu Santos, que ele fala assim, não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então assim, não haveria som se não houvesse o silêncio. Me lembrou a questão da paz, né? Como é que a gente ia saber o que era paz se a gente não passou pela turbulência, né? Pelo tumulto. Então eu sei o que é felicidade porque eu passei pela infelicidade. Eu sei o que é felicidade porque eu passei pela tristeza, pelos momentos ruins. Então é isso, a vida é essa mescla, né? Não dá para ter aquela goiabada enjoativa, gente. Felicidade demais enjoa. A gente não cresce, a gente não sai do lugar. É a caminha confortável, faz com que a gente não se mexa. E aí é isso. Esse vídeo trouxe essa reflexão para mim, né? De a gente não querer estragar as coisas, não querer colocar que tudo do nosso jeito pode não ser um jeito tão legal. Tem um motivo para ser daquele jeito, tem um motivo para aquilo estar ali, tem um motivo para a gente estar vivenciando essas coisas. Uma outra pessoa me mandou uma frase assim, ó, perdoe-se, porque a energia da autopunição tira a força da mudança. A frase é do Rossandro Klinger, acho que vocês já conhecem, pelo menos acho que a maioria deve conhecer, porque ele é um psicólogo badaladíssimo. Assim, os vídeos dele sempre estão rolando nos grupos de WhatsApp. Ele é muito bacana as coisas que ele traz para gente analisar, para a gente refletir. Então, vamos falar sobre o perdão. Perdão é uma coisa muito difícil. Perdão não é uma coisa fácil. E às vezes a pessoa tá ali pedindo perdão pra gente, mas ela esquece que a gente precisa do nosso tempo, né? Às vezes é tipo, como se a gente falasse assim, tá, eu vou perdoar, mas eu preciso desse recolhimento agora. Quando é alguma pessoa que é muito importante na nossa vida, pode ser mais fácil e pode ser mais difícil. Pode ser mais fácil porque, como você ama, fica mais fácil de você perdoar. Pode ser mais difícil porque exatamente aquela pessoa que você confiava, que você ama, fez alguma coisa com que te machucasse, e aí fica mais difícil o perdão.
Isso vai diferir de pessoa para pessoa. Não tem fórmula. A única coisa certa é que o perdão não é esquecimento, né? O perdão é você tirar aquele peso do coração. A gente sabe que perdoou quando não dói mais se a gente fala naquilo. Quando a gente fala daquela coisa de uma maneira mais leve, às vezes até indiferente, dependendo do que aconteceu. Mas o perdão não é esquecimento, não esqueci o que você fez. Você pode até esquecer, tem coisa que a gente não lembra, tem coisa que a pessoa fala, nossa, eu fiz isso com você lá não sei quando, e você fala, eu nem lembrava disso. Né? Tem essa questão do esquecimento, mas tem a questão também do... Algumas coisas a gente não esquece. E às vezes, até por proteção, dependendo de quem foi, a gente mantém uma certa distância, tá? Eu perdoo, isso que você fez não me machuca mais, eu não lembro mais com mágoa, eu não lembro mais com peso, eu não lembro mais com dor, mas eu não quero essa pessoa na minha vida. Por quê? Né? Porque às vezes a gente sabe que a pessoa vai repetir. Então, assim, não é uma questão de não dar oportunidade para que aconteça de novo. Isso vai depender de todos os casos. Essa frase que a pessoa trouxe, que é do Rossandro, é falar sobre se perdoar, que talvez seja ainda mais difícil, porque às vezes a gente faz umas escolhas na vida e que quando chega ali na frente, a Anne Carlos falou, o perdão é diário. Sim, e o perdão a si mesmo também é diário. Quando chega ali na frente, a gente fala, caramba, eu estou colhendo agora os frutos dessa má escolha, eu não me perdoo por isso, eu não aceito isso. E a gente está lidando com isso, como diz o Anne Carlos, diariamente. Né? Então, a gente tem que fazer as pazes com as nossas escolhas. É uma maneira que a gente tem de se perdoar. Faça as pazes com suas escolhas. Teve um motivo para você fazer aquela escolha naquele momento. E outra coisa, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Não tem como você entrar na máquina do tempo e voltar lá naquele lugar e fazer diferente. Mas tem como você fazer diferente daqui para frente. Tem como você fazer escolhas mais conscientes. Então você precisa parar do chicotinho, parar de se martirizar por más escolhas ou por escolhas que você considera má, quer dizer, afinal de contas, é uma questão de ponto de vista, né? E às vezes a gente não se perdoa por alguma coisa que a gente fez a alguém. Às vezes a pessoa até nos perdoa, mas a gente não consegue se perdoar. E isso fica mais difícil quando se trata de morte. Quando foi alguém que faleceu, quando foi alguém que você não consegue pedir desculpas, você não consegue pedir o perdão, quando foi alguém que não tem como você se redimir por algum motivo, ou morte ou distância, né? Sei lá como. Eu aconselho nesses casos da pessoa já faleceu ou não tem como você acessar a pessoa, escrever. Escrever é libertador, né? Escrever é mágico. Então, se a gente coloca no papel, se a gente escreve algumas cartas, né, para essas pessoas e depois a gente rasga ou a gente guarda ali, né, em algum lugar que não é acessível para outras pessoas, eu acho que é bem libertador, porque é como se você, assim, quando a gente não tem jeito de mudar uma coisa, a gente encara essa coisa, né? Então a questão do não se perdoar, parece que o peso é maior do que quando a gente não perdoa o outro, porque o outro a gente não pode não estar vendo, o outro a gente pode não estar convivendo, mas a gente se olha no espelho todos os dias. E às vezes eu falo, não me perdoo por isso, eu não me perdoo por essa escolha, não me perdoo por ter feito tal coisa com alguém, não me perdoo por ter, sei lá, por qualquer motivo.
Então, o perdão a si mesmo é um pouco mais difícil do que o perdão ao outro, mas a gente precisa exercitar isso. A gente precisa tirar esses pezinhos. Sabe aquela coisa do balão? Quando você está no balão, o que acontece? Você tira aqueles pezinhos de areia para que ele suba. E se você não tirar os pesos que você carrega, o balão não vai subir. O balão não vai subir, você não vai voar, você não vai ter chance de sair do lugar, você vai estar preso e fincado a alguma coisa. Então, perdão a si mesmo, ele é muito importante, muito importante. Perdão ao outro também. Mas eu diria que perdão a si mesmo é um pouquinho mais difícil. E essa foi uma frase que uma das pessoas trouxe pra gente, né? Eu confesso que eu sou muito mole. Para eu perdoar, menina, é assim. Mas eu gosto de ser assim. Eu não gosto de ser durona, nem de ser orgulhosa. Não gosto de nada disso. Mas algumas pessoas eu procuro me preservar. Então eu perdoo, mas eu mantenho a distância. Eu perdoo, mas eu não quero aquela pessoa de volta na minha vida. Então é uma questão de ter discernimento. A gente precisa desse discernimento porque assim a gente está dando oportunidade para o azar. Né? Algumas pessoas que estão no nível de amadurecimento bem inferior, né? Um nível até mesmo espiritual mais, que você vê que ela vai repetir, que ela vai fazer a mesma coisa. Então eu perdoo, mas eu mantenho a distância, mas eu também tenho o meu tempo. Eu não perdoo assim fácil, não. Eu perdoo, mas eu preciso do meu tempo. E quando vocês quiserem o perdão de alguém, procurem dar o tempo dela. Porque a chance de você aumentar mais ainda a raiva da pessoa, do momento, é grande. Então, eu acho que todo mundo precisa de um tempinho para assimilar, para digerir e até mesmo para saber como é que vai receber, né? Como é que vai dar esse perdão ou não. Então é isso, eu sou mole, mas algumas pessoas eu preciso manter essa distância, eu preciso colocar uma barreira nisso. Teve duas pessoas, e na verdade uma falou uma coisa, a outra falou outra. Eu peguei a mesma coisa dessa frase, das duas frases, e vou falar de uma coisa só, que é a questão do propósito. E já que eu vou falar de propósito, eu vou falar da minha vivência, que está aí esperando a inscrição de vocês. Começa no primeiro final de semana de abril. Vão ser 3 encontros online. Com dinâmicas tem uma dinâmica que eu considero assim muito especial e muito reveladora. E tem o final da vivência também, que eu acho muito mágica, que é quando eu entrego para cada pessoa o capítulo, né, da sua vida lúdica, né? Eu vou colhendo informações das pessoas, é por isso que são vagas limitadas. É por isso que não dá para fazer com 100 pessoas. É por isso que eu tenho que fazer com poucas pessoas, é um grupo muito pequeno, porque eu tenho que fazer o capítulo depois do segundo encontro para entregar para as pessoas no terceiro encontro. Esse capítulo é um capítulo geral da vida lúdica da pessoa, em que revela muitas coisas para aquela pessoa que está recebendo. É um dos trabalhos mais lindos que eu tenho, essa questão da história. É a minha paixão, é aquele que me desenvolve um prazer imenso. Quer dizer, várias coisas que eu faço desenvolvem um prazer imenso, mas é porque a história eu acho muito mágico, assim, eu acho muito transformador. Essa vivência a gente vai trabalhar o propósito da pessoa, e as duas frases que eu trago aqui, elas falam para mim, a interpretação que eu tive, foram pessoas diferentes que me mandaram, elas trazem para mim essa conotação do propósito. Uma é os dias mais importantes da sua vida, o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. E a outra também, que eu acho que diz muito a mesma coisa, é um homem sem propósito é como um barco sem rumo, um vira-lata, um nada, um ninguém. Forte, né? Mas é isso mesmo. Porque assim, gente, tudo na vida tem um propósito. Eu vou começar a juntar dinheiro, vou tirar todo mês R$500 do meu salário e vou colocar lá
numa poupança, tem um propósito. Não é para nada que eu estou guardando esse dinheiro. Tem um propósito. Mesmo que esse propósito seja a minha segurança financeira, né? Pode ser uma viagem, pode ser adquirir um carro, um apartamento, algum objetivo que eu tenho. Se eu saio da minha casa para ir na padaria, eu tenho um propósito. Comprar pão, comprar um lanche, alimentar minha família. Tudo que a gente faz, a gente acorda por um propósito. Tudo na vida tem um propósito. E aí eu quero trazer para vocês, com essas frases e com o meu trabalho na vivência, é isso, qual que é o seu propósito? Enfim, quando a gente veio aqui nessa vida, eu acredito que a gente não nasceu por acaso. A gente tem uma missão. Que missão é essa? Você já descobriu a sua missão de vida? Você sabe por que você está aqui? E um exemplo que eu gosto de dar é qual? Você está trabalhando em uma empresa e tem uma viagem para os Estados Unidos e o seu chefe vai e fala assim, eu quero que a Leila vá para os Estados Unidos fazer esse trabalho com a empresa que a gente tem parceria lá para trazer isso e isso para mim. É assim que a gente vem na vida. A gente chegou aqui por alguma coisa, então eu estou indo aos Estados Unidos porque esse meu chefe me mandou para fazer alguma coisa. Porque ele acha que eu tenho habilidades para fazer o que ele quer que eu faça para a empresa. Ele acha que eu faço com facilidade o que está proposto lá. Ele acha que eu tenho as ferramentas e sei lidar com ela à minha disposição quando eu chego lá e vou fazer o contato com essa empresa parceira. E vou trazer na minha bagagem várias coisas que vão contribuir para essa minha empresa. E é assim a vida. A gente veio aqui para fazer alguma coisa. Porque nós temos habilidades para alguma coisa. Nós temos facilidade com essa alguma coisa. Nós temos uma mensagem para trazer. Que mensagem é essa? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E se você está aí à deriva, sem saber para onde você vai, o que você vai fazer, se liga, porque aqui não é passeio, aqui não é férias. E muita gente acha assim que, quando eu descobrir meu propósito, eu vou aliar isso a uma coisa profissional que eu gosto muito. Sim, propósito ele não é profissão, mas a profissão pode ser uma ferramenta, um meio que você usa para exercer o seu propósito. Quando eu estiver na profissão do meu propósito, do meu chamado interno, eu nunca mais vou acordar com preguiça. Vai. Tem dia que você vai abrir o olho e falar, não vou querer ir para lá, não vou querer fazer isso. Normal, gente, ser humano. Você tem que se entender como ser humano. E tem umas características do ser humano que é muito, muito repetitiva em todo mundo. Todo mundo passa por isso. O Jung está aí para falar de inconsciente coletivo. Tem coisas que vêm assim no DNA ser humano, né? Não é de pessoa, não. Então não é todo dia que você vai acordar vivo. Que lindo. Mas é uma coisa que te preenche. É uma coisa que às vezes você acordou com preguiça de ir lá fazer, mas quando você fez, aquilo te deu uma vida incalculável. Quando você fez, parece que encheu o seu tanque de combustível. Então isso é o seu propósito. Propósito é quando a gente faz e vivifica. Propósito é aquilo que acende a nossa coragem, né? Que nos coloca no rumo. Então, assim, a primeira frase fala justamente sobre isso, que são 2 momentos importantes na vida. A gente nasceu. Nascer é uma dádiva. Nascer é um milagre, né? Como agora que a gente está vivendo, está vivo com saúde, é um milagre, porque eu estou me sentindo num tiroteio, tentando desviar de bala, no meio de um tiroteio. Com a Covid é isso que a gente está vivendo. Por mais que a gente se preserve, que a gente fique em casa, a gente tem uma padaria, tem que ir a uma farmácia, a gente tem que fazer alguma coisa e um vacilo,
sei lá por quê, que ninguém entende esse vírus completamente, pode acontecer. Então, nascer é um milagre, estar vivo é um milagre. Então, vamos fazer jus a isso. Vamos lá descobrir qual que é o nosso propósito e eu convido vocês a participarem da vivência. E aí é isso, gente. E o outro motivo, os dois mais importantes, o dia que você nasceu e o dia que você descobre por quê. Porque tem muita gente aí à deriva, tem muita gente aí sem saber o que veio fazer aqui, o que eu vim fazer aqui, né? Qual que é o meu papel nessa vida. Tem uns super sortudos que nascem e sabem já o que é que querem fazer da vida, né? Mas tem gente que tá assim, sem rumo. O que é que realmente eu vim fazer aqui? É isso. Convido a vocês a participarem da vivência. Uma outra frase que apareceu lá no Stories é assim: a força se dá na ação. Essa frase é muito simbólica. Por quê? Porque ali, no quentinho, no gostoso, você não se mexe. Não se mexe. Mas quando você começa a se movimentar, aí as coisas começam a acontecer de verdade. Então, assim, tem gente que fala assim: eu não achei que eu seria essa mãe que eu sou. Quer dizer, a força se dá na ação. Quando o filho nasce, é que você se descobre uma leoa, é que você se descobre uma pessoa ativa, que tem aquela... Nossa, eu nunca pensei que de madrugada eu ia acordar e no outro dia eu ia trabalhar. E você descobre as suas forças, né? Um exemplo pessoal meu, né? Quando meu pai ficou acamado, eu nunca imaginei que eu teria as habilidades que eu tinha de enfermeira. Nunca pensei. Eu falei: pai, você me deu uma segunda profissão, né? Porque eu falava para ele: fome eu não passo. Porque a gente aprendeu tudo, eu e minha irmã. A gente sabia fazer tudo. A gente não sabia. Talvez faltava um pouco de coragem de injetar. Era remédio injetável, que graças a Deus ele só tomou assim que ele saiu do hospital. Mas a gente descobre nossa força nisso, né? É quando a vida manda uma coisa que pede de você aquela força, que exige que você seja forte. E aí você descobre uma força em você que você não sabia que tinha. Assim, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fica desempregada. Tá ali naquele emprego, sabe? Reclamando todo dia, achando muito ruim tá ali, mas vai, e também não faz nada para mudar. Aí, de repente, tiram as pernas da sua cama. Você é demitido. E aí você se movimenta. Você vai lá e descobre, às vezes, habilidades que você não tinha, não sabia que tinha. Né? E você começa uma coisa própria, um negócio próprio, você começa a vender, não sabia que eu venderia. Ah, sim, gente, um outro exemplo que eu quero dar pessoal meu. Eu não sabia, eu tinha uma resistência com vídeo. Eu tinha uma amiga que falava: você tem que gravar stories, você tem que não sei o quê. E eu falava: ai, não, vídeo não. Ah, não, vídeo eu não vou fazer. E hoje em dia eu faço vídeo desde o primeiro vídeo. As pessoas falam: nossa, como você tem essa habilidade com vídeo. Você fala como se... Teve um comentário lá, parece que você está na sala da minha casa. Eu achei ótimo isso. Mas assim, é isso, né? Então, às vezes a gente descobre nossas habilidades onde a gente não sabia que tinha, a gente descobre a nossa força onde a gente não sabia que tinha. E é isso, a vida manda, abraça que dói menos, né? Tem uma frase que fala: aceita que dói menos. Eu tô falando aqui, abraça que dói menos, porque a vida tá pedindo aquilo. A gente tem que estar muito atento ao que a vida tá nos pedindo. E às vezes a vida tá pedindo uma força que você não sabia que tinha e que você descobre que vem dentro de você. Eu achei essa frase muito significativa, que a força ela vem na ação. Ela não vem quando você está ali na almofadinha, gostosa, bonitinha, e você está lá sem querer se mexer. Tem um clube de leitura que eu participo, que é o Clube
Nuvem Literária da Ju Siqueira. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, às vezes eu levo os livros que a gente lê lá pro canal do YouTube, que tem uma linha, como é que eu vou dizer, um dos temas que a gente usa é o que eu ando lendo por aí. Então eu sempre levo o livro do mês do clube de leitura, alguns eu levo, outros não. E aí teve um livro que foi assim uma zona de desconforto para mim, que era ficção científica. Mas eu me propus aquilo. Eu falei assim, bom, clube de leitura é para tirar a gente da zona de conforto, porque a gente não vai ler só o que a gente gosta. A gente agora mesmo veio Dostoiévski, desse mês que vem, mas não sei se vai ser, porque ela colocou uma das possibilidades para o próximo mês e a gente volta, né? Aí o mais votado vai para o próximo mês. Aí eu já votei nele, porque eu falei assim, é a chance que eu tenho de ler Dostoiévski, porque eu nunca, é um autor russo, eu nunca me propus a ler, é complexo ele, então eu falei, vou sair da minha zona de conforto. Então, assim, a gente deve aproveitar essas oportunidades cotidianas de sair da zona de conforto para a gente ter mais vamos dizer, uma oportunidade de treinar para quando a saída da zona de conforto futura, das coisas grandes, das coisas realmente significativas, a gente já está treinada com essas coisinhas do cotidiano. E aí, nesse livro de ficção científica, que eu emperrei nele, assim, uma pessoa falou que uma situação do livro era que se ficasse todo mundo na felicidade, nas coisas boas, as pessoas não iam evoluir. Uma das mensagens, né, de um certo ponto do livro. E aí E aí uma pessoa chegou lá no dia do nosso encontro e falou assim, não acho isso. Eu acho que a gente evolui sim, mesmo na felicidade. Gente, não menosprezando a felicidade, sou super a favor dela, adoro meus momentos felizes, mas a gente cresce mesmo na dor, sabe? A gente cresce mesmo quando incomoda, a gente cresce mesmo quando a gente descobre nossa força na ação, porque a felicidade é muito gostosinha, muito quentinha, e aí não tem como a gente se movimentar muito, mesmo porque é aquela coisa assim, o time que tá ganhando a gente não mexe, então fica todo mundo ali do mesmo jeito, não pode nem piscar, porque senão vai estragar a cena. E é mais ou menos isso, e na dor, na insatisfação, eu falo que a insatisfação move, a insatisfação leva a gente para frente, eu tô insatisfeita, então eu vou fazer alguma coisa para eu sair disso. Claro que existem as exceções, inclusive as pessoas deprimidas, depressivas, que estão nessa posição de depressão, elas têm uma dificuldade do movimento, né? Mas as pessoas saudáveis mentalmente, estão bem emocionalmente, elas estão insatisfeitas, elas vão fazer esse movimento para sair daquilo, né? Sair desse campo da insatisfação. Essa frase que eu vou falar agora, a pessoa não me mandou. Eu entrei no feed e tive essa alegre surpresa quando eu vi essa frase. A dor bem trabalhada nos torna mais fortes emocionalmente. Foi no feed da Marli Borges, Marli _ Borges, ela é psicóloga. E ontem eu não costumo, eu vou dizer que eu não costumo passear em feed não, porque às vezes a correria é muito louca. E stories é uma coisa que vai passando, inclusive isso já foi testado psicologicamente, que as pessoas estão vendo mais stories do que feed, né? Às vezes o feed tem os textos maiores, a gente não vai passar batido por aquilo, né? Então, mas ontem eu estava olhando o feed e eu encontrei essa frase que é do Augusto Cury, se eu não me engano, ela falou que é um livro do Augusto Cury. E eu achei muito interessante, porque, só lembrando a frase, a dor bem trabalhada nos torna mais fortes emocionalmente. Quando a gente não tem como fugir da dor. A dor vai fazer a gente crescer e vai fazer a gente amadurecer. Então, a gente tem que lapidar essa dor, né?
Eu costumo falar que no meu trabalho da história é para diluir a dor, né? É fazer com que ela fique mesclada ali com os bons momentos e a gente não traz para nossa história o foco na dor. Se a gente focar na dor, a gente deprime. Se a gente colocar a dor como motivação da nossa vida, a vida se torna dor, né? Então a gente tem que olhar para a dor, encarar ela. Oi, dor, tudo bom? O que é que você veio me trazer de lição dessa vez, né? Então, às vezes a gente passa por um luto, às vezes é a dor de uma separação, às vezes é a dor de uma impotência, né? De, sei lá, alguém perdeu um emprego e tá se sentindo impotente, o que é que eu faço? Então, essas coisas, às vezes é a dor de uma traição, às vezes é a dor de uma mágoa de alguém. Então, a gente bota a dor no colo e fala assim, tá, dor da traição, eu tenho que trabalhar o quê? O meu amor próprio ou eu tenho que trabalhar o perdão, né? Então a gente tem que sempre estar atento ao que a dor vai trazer pra gente. Coloca a dor no colo, conversa com ela. Pode colocar ela na nossa frente, né? E pensar assim, e aí, dor, beleza? O que você veio me trazer? O que eu tenho a aprender com você? A Rosa Henrique Psi colocou, tudo que focamos cresce. Exatamente. Porque a gente fica muito obsessivo, né, Rosa? A gente fica muito obsessivo com aquilo e aquilo toma uma proporção que às vezes toma conta da gente. Então não é negligenciar a dor nem fingir que ela não existe, porque ela também vai estar ali cutucando, né? Mas é encarar ela e diluir, aos poucos ela vai se diluindo. Então assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de traição. Traição é uma coisa que muita gente já passou, então fica mais fácil da gente visualizar. E é muito bom a gente visualizar as coisas. O que eu tenho para aprender com a traição? Muitas coisas. Às vezes a gente tem que passar por cima do nosso orgulho. Às vezes a primeira pergunta que a gente tem que trazer para essa traição é: traição, por que você aconteceu? Qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Claro que você não vai pegar toda a responsabilidade para você, mas a gente sempre tem que prestar atenção na sua parcela de responsabilidade naquilo que está acontecendo. Aí já é um aprendizado enorme. Se a gente olha para a traição e fala, o que eu tenho que trabalhar com você? Às vezes é uma pessoa muito orgulhosa que não perdoa, que carrega mágoa, que arrasta aquilo, né? Talvez você tenha que trabalhar isso. Se você é uma pessoa que perdoa muito fácil e deixa as pessoas sambarem na sua autoestima, talvez você tenha que trabalhar isso. Tá vendo como é preciso ter uma maturidade incomensurável, sem tamanho, para a gente lidar com a nossa dor? Porque a gente tem que estar atenta, muito atenta à mensagem que ela está trazendo. E não adianta falar assim, não, fulano, aconteceu uma traição ali com a minha amiga e ela reagiu assim e deu nisso, então acho que esse é o caminho. Não, tudo é como acontece comigo, é igual gravidez, gente. Eu falo sempre, o povo fala assim, gravidez nunca é igual a outra. Não adianta estar trocando figurinha com a amiga grávida, porque a sua vai ser completamente diferente. Então, assim, essas são as nossas experiências. A gente pode até aprender com a experiência do outro, mas a gente não pode abraçar tudo pra gente, porque as pessoas são singulares, as pessoas são diferentes, né? Irene colocou, a dor é uma grande escola. Sim, a dor é uma grande escola. A dor contribui muito para o nosso autoconhecimento. E eu tive até um encontro com as meninas que ganharam o brinde de uma live que eu fiz. A gente fez um encontro no domingo e uma coisa que eu falei para elas era justamente isso. As nossas reações falam mais do que as nossas ações. Então, quando aparecer uma dor, descubra qual foi sua reação.
porque isso vai trabalhar muito mais o seu autoconhecimento do que a sua ação. E um exemplo que eu dei para elas foi justamente esse, é da solidariedade. É muito fácil eu fazer uma compra de supermercado, separar uma parte para doação e sair, quando vou na rua, dar para quem está precisando ali, ó, comprar uma marmita, entregar. Mas a sua reação é quando você está com a marmita, que é o seu almoço, você está andando na rua e a pessoa fala: minha senhora, me ajude com dinheiro, porque eu estou com fome. E aí você fala: não tenho dinheiro. Às vezes a gente anda sem dinheiro, não é nem porque não tem no banco, é porque não tem na hora. E você vê a tristeza de fome na cara daquela pessoa, você pega a sua marmita e entrega. Isso é uma reação. Então, as nossas reações, por exemplo, então essa minha reação daria muito mais, falaria muito mais sobre a minha solidariedade do que aquela calculada, que eu comprei as coisas e agora eu vou entregar, entendeu? Então, as nossas reações, elas falam muito mais do que as nossas ações. Então, quando a dor aparecer, quando a dor incomodar, quando a dor bater à sua porta, esteja atenta às suas reações. A Rosa colocou: a reação à dor também está relacionada com a nossa criança interior ferida. Sim. Outro dia eu falei até com uma paciente minha, que ela falou assim: nossa, mas ela reclamando de um sentimento que uma pessoa teve infantil. Eu falei: gente, a coisa mais comum é a gente carregar as comportamentos da nossa infância, da nossa criança, né, da nossa criança ferida, como diz a Rosa, para a nossa vida, né? Então, às vezes a gente tem uma mágoa da nossa criança ferida, que, como psicanalista, eu vou dizer que pode ter muito a ver com as suas vivências lá atrás, né? Com as suas vivências, assim, uma coisa muito comum é o não amor, né? Uma criança que não se sentiu amada, uma criança que não experienciou de uma maternagem ou de uma paternagem muito bem, como diria na psicanálise, a mãe suficientemente boa, né? E aí carrega para um relacionamento amoroso lá em que ela não se sente amada. Às vezes o outro está dando, mas ela é o saco sem fundo. Por quê? Porque esse buraco é da sua criança ferida, é de lá de trás, é de onde ela vem carregando. Obrigada, Rosa. Então, esteja atento à sua dor, às suas reações em relação à sua dor, seja lá quando ela aparece à sua porta, seja lá como ela vai aparecer para você, porque, como disse a Irene, a dor é uma escola, é na dor que a gente aprende, é na dor que a gente se conhece e é na dor que a gente cresce. Vamos ver a outra. A outra frase foi uma música que é do Almi Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. É uma música, gente, eu já fui muito ligada à música, assim. Quem era meus amigos na adolescência sempre vinham me procurar quando queriam escrever coisas para o namorado, porque eu sempre tinha uma música na manga, sempre tinha aquela coisa que representava total. E essa foi uma música que eu coloquei na minha monografia de final de curso. E aí eu acho que carreguei, assim, essa frase dessa música foi uma coisa que andou comigo por muito tempo, assim. Então não era, eu pedi lá no Stories para vocês, e algumas pessoas botaram de vida e algumas pessoas colocaram de momento, né? Então essa foi a minha de vida. Para a pessoa que me trouxe essa música, eu não sei se foi de vida ou se foi de momento. Irene, minha reação depende da causa. Se for no relacionamento amoroso, por exemplo, eu mando se lascar. Olha, deixa eu só te falar, Irene. Nem todo relacionamento você vai mandar se lascar, viu? Tem alguns relacionamentos que talvez você, dependendo do que aconteceu, como você falou, dependendo da causa, você às vezes pode não mandar se lascar. E se você manda se lascar sempre, talvez seja isso aí que você tenha que trabalhar, né?
a questão do perdão, a questão do lançar um outro olhar para esse causador da dor. Então, voltando à música, voltando à música, então ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Gente, isso é a representação da maturidade emocional. E eu acho engraçado porque essa frase, essa parte da música, eu usava quando eu tinha meus 20 e poucos anos, ou seja, maturidade emocional. Eu podia até ter um pouquinho, mas não era o suprassumo da maturidade emocional e também nem hoje, assim, posso ser o suprassumo da maturidade emocional, mas eu já tenho uma bagagem muito mais consistente do que quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 20 anos. É há 20 anos, né? Porque eu tô com 47. Então, gente, quando a gente amadurece, a gente não tem tanta pressa. O que que a criança é? Imediatista. A criança, ela quer tudo para ontem. A criança, ela quer o fast food, né? A comida que chega rápido. Então, quando a gente amadurece essa criança, quando a gente cresce, a gente já não tem não tem tanto esse imediatismo, já sabe esperar mais. Isso é um sinal de maturidade. Esse saber esperar, a paciência é um sinal de maturidade. Que a gente pode ter em alguns momentos, outros não. Então, quando eu falo do perdão, que você precisa dar o tempo da pessoa, é um sinal de maturidade, né? A gente precisa esperar a pessoa. E é isso, ando devagar porque já tive pressa, então agora não tem mais pressa, né? Agora já estou amadurecido o suficiente para apreciar o caminho. Quando a gente anda muito rápido, a gente nem percebe as coisas. Quando a gente come rápido, a gente não sente o sabor da comida. Mas assim, senta, faz devagar, não tenha pressa. Então esse é um sinal de maturidade. O outro sinal de maturidade desse trecho, leva esse sorriso porque eu já chorei demais. Quantas vezes a gente chorou assim, sem motivo plausível, né? Quantas vezes a gente dramatizou. Não que eu já tenho um vídeo falando sobre o choro, gente, chorar é bom demais. Chorar sai, chorar coloca pra fora, chorar extravasa. Chorar é uma forma que a gente tem de tirar de dentro, né? Então eu sou super a favor do choro. Não quero negligenciar o choro, como eu não quero negligenciar alguma coisa que a gente falou aí antes, que agora eu já esqueci, a dor. Não é negligenciar a dor, não é fingir que ela não existe, né? A gente não vai fazer dela o foco da nossa vida, né? Então eu fui abandonada quando eu era criança pelos meus pais, e aí eu fui adotada e essa família adotiva, e aí eu boto o foco nesse abandono e levo esse abandono para minha vida. Eu fui traída e aí agora eu não acredito mais em relacionamentos porque eu fui traída, o primeiro namorado, e aquilo eu carreguei para minha vida inteira. Não bota no que não seja a dor o protagonista da sua vida. Então não é negligenciar a dor, é simplesmente diluir ela, é aprender com ela e deixar ela ir. E a mesma coisa do choro, né? Então vamos sorrir mais, vamos ver mais a beleza da vida, vamos apreciar o caminho. Eu estou andando devagar, então consigo perceber as flores do caminho, eu consigo perceber as coisas que esse caminho tem de bom para me trazer, eu consigo perceber a beleza, a leveza. Se a gente passar rápido, a gente não consegue nem pegar aquilo que aquele caminho tem para oferecer para a gente. Então eu acho que essa parte da música, ela fala isso. E eu trouxe para vocês uma frase. Gente, eu entrei no Twitter, na verdade, daquela coisa de estar em todas as redes sociais e estar interagindo com as pessoas por uma questão de trabalho mesmo. Mas eu não tinha Twitter. Mas eu estou amando o Twitter. Eu não tenho muito tempo para ele, mas eu acho ele muito legal. E tem umas coisas muito bacanas lá. E aí tem o padre Fábio de Mello, independente de religião, não estou fazendo apologia a religião nenhuma, independente dele ser padre,
ele é uma pessoa muito madura emocionalmente, uma pessoa, eu fico pensando, gente, essa pessoa, ela não namora, ela não casou, e como é que ela tem esse conhecimento todo de relacionamento? Como assim, né? E ele é uma pessoa super, nossa, ele é tudo, ele é filósofo, ele é psicólogo, ele é tanta coisa que sem fim, assim, como é que tanta coisa pode caber numa pessoa? E ele faz bem tudo que ele faz. E o Padre Fábio, aqui no Instagram, ele é muito piadista. Ele põe os vídeos muito engraçados e tal. Lá no Twitter, ele é extremamente profundo. Ele só coloca frases lá. E eu vou trazer para vocês, eu poderia trazer 1000 frases. Tem várias coisas aqui no Instagram que me chamam a atenção. Renato Dias Martino só posta frase e elas são muito profundas. Dá pra gente refletir muito sobre ela. Amar para não adoecer. Coloca muitas frases legais no stories dela e também nos vídeos, né? Que ela posta no feed dela. Eu acho que é poesia e eu acho muito bacana. Tem muitas coisas legais, mas é porque essa semana me chamou a atenção essa frase e eu tinha que trazer alguma coisa que me chamou a atenção essa semana. E fala, é do Padre Fábio. Temos o hábito de demonizar as pessoas que nos feriram. Encaramos na experiência que fizemos dela. Não é justo se alguém não nos faz bem, provocando feridas emocionais, não significa que não possa fazer diferente na experiência com outra pessoa. Gente, eu achei essa frase, assim, esse trecho de uma maturidade sem fim, porque é difícil. E de uma profundidade muito grande. A gente endemoniza as pessoas mesmo. Eu tô aqui, eu tô me relacionando com a pessoa. Essa pessoa me trai. Sei lá por que motivo, isso é um conjunto de coisas da nossa relação, minha parcela de culpa nisso, a parcela da pessoa de culpa nisso, o conjunto da relação e tudo mais. Às vezes não é uma característica da pessoa, às vezes aconteceu por um motivo, sei lá o quê, né? E aí ela vai se relacionar com outra pessoa e você fala, coitado, tá aí se envolvendo com esse homem aqui e esse aí não é boa coisa, olha o que ele fez comigo. Às vezes é com amizade, né, que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa foi cobra comigo. Não quer dizer que ela vai ser cobra com outra pessoa. Ah, sim, Rosa, eu vou repetir. Deixa eu só concluir aqui meu pensamento. Não quer dizer que ela vai ser cobra com outra pessoa. Então, assim, a gente não tem que fazer da pessoa um demônio porque ela fez alguma coisa com a gente. A gente tem que seguir. Às vezes, aquele comportamento foi com um enredo que tinha comigo, com a situação que tinha comigo, mas não quer dizer que ela vai repetir isso. A frase é assim: temos o hábito de demonizar as pessoas que nos feriram, encarcerando-as na experiência que fizemos dela. Não é justo se alguém não nos faz bem, provocando feridas emocionais, não significa que não possa fazer diferente na experiência com outras pessoas. É não rotular, né? Essa pessoa é má porque ela fez isso comigo. Vai fazer igual com outro? Às vezes não. Eu vou colocar essa frase lá nos comentários do vídeo, quando eu gravar, né? Passar para o feed, por nada. Eu vou botar lá a frase lá nos comentários para que vocês possam refletir sobre elas, porque foi uma novidade para mim, porque a gente julga o tempo todo, a gente endemoniza as pessoas o tempo todo e a gente acha que elas vão replicar isso que fizeram com a gente com outras pessoas e às vezes não. É isso que eu tinha para trazer para vocês, reflexões que nos transformam. E é isso que eu falo para vocês em todas as lives, vídeos. Gente, autoconhecimento tá aí, é um banquete à nossa frente, vamos desfrutar dela. É quando a gente abre o Instagram, a gente vê uma frase que faz refletir, é quando a gente conversa com um amigo, é quando a gente vai ao cinema, é quando a gente vai a uma palestra, a gente nunca sai a mesma pessoa, se a gente se dá essa oportunidade do autoconhecimento, da autoanálise. E essa live foi sobre isso. Deixa eu ver aqui a Verônica. Grande verdade essa frase. Temos mesmo esse hábito, talvez por medo e autopreservação. Sim, Verônica, exatamente.
para nos autopreservar, a gente acaba rotulando as pessoas. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui. A Rosa, exato, às vezes não aceitamos o que o outro veio nos mostrar, é difícil mesmo. Sim, e a gente precisa dessa maturidade para entender a mensagem que foi a relação com aquela pessoa, o acontecimento com aquela pessoa. Eu esqueci, para a live até ser mais dinâmica, eu esqueci de colocar lá no textinho da live, que era para se vocês trouxessem algumas coisas, alguma frase que tinha uma simbologia para vocês, mas a gente também já tem 1 hora de live, eu só trouxe as frases do Stories. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Rosa Lustosa, Verônica, Irene, Wanda, todos vocês, Lu, Thaís. Estou lembrando das pessoas que foram entrando, tem várias pessoas que estão aqui a primeira vez. Agradeço demais. Quarta-feira vamos ter a Rossana, eu e a Rossana vamos conversar sobre o canal dela Vida Sem Vergonha, que é essa busca da aceitação, gente, querer agradar os outros, querer ser um personagem. Vocês não vão sustentar isso, sejam vocês mesmos, porque aí as pessoas vão gostar exatamente de quem vocês são. Será na próxima quarta. Na sexta agora eu vou fazer uma live extra, que é sobre a vivência, que eu vou fazer no sábado, primeiro sábado de abril, se eu não me engano, sábado dia 3. É uma vivência com 3 encontros. E aí eu vou fazer uma live sobre o propósito de vida. Não é só para quem está interessado na vivência não, gente. Todos vocês estão convidados. É muito legal a gente vivenciar nosso propósito, descobrir para fazer justamente aquilo que a gente veio fazer nesse mundo. Obrigada, Janailton, Cristina e todos vocês que estão aí. Eu agradeço imensamente, vai ficar gravado e vamos compartilhar para levar mais transformações para as pessoas, levar mais autoconhecimento, mais autoanálise. Um beijo grande.